Iniciando a Semana Jurídica na Subseção de Santos, hoje eu converso com um advogado e professor, na verdade, professor e advogado, Eduardo Arruda Alvim. Ele que veio nos abrilhantar com a sua palestra sobre as novas alterações do Código de Processo Civil. Mas eu vou aproveitar a fazer a primeira pergunta, porque hoje é dia 11 de agosto, dia do advogado. Então eu pergunto para o doutor Eduardo qual a sensação de ser advogado. Primeiramente, obrigado por ter comparecido aqui. Então, Sérgio, eu como você, venho de uma família de advogados, né? Eu nasci no mundo direito, gosto disso, fiz disso a minha vida, aprendi com o modelo do meu pai, que foi advogado a vida inteira, salvo 5 anos que ele entregou ao tribunal, minha mãe. Gosto muito do que faço, gosto de lutar pela minha profissão, vivo disso e gostaria muito que meus filhos seguissem meu exemplo. Bom, o doutor Eduardo é figura indispensável no mundo jurídico hoje, no Brasil, família tradicionalíssima. E, então, nada como mais uma brilhante declaração para brilhantar e somar e parabenizar hoje os advogados do Brasil inteiro, nossa brilhante profissão. E eu pergunto, falando sobre o tema, doutor, são 2 momentos ali que eu achei mais importantes, é a relativização da coisa julgada e as cautelares. São, talvez, as alterações das questões mais que deve se exaltar aqui nessa alteração do Código de Processo Civil. O que o senhor poderia falar para mim, só para a gente aqui, para a gente entender isso direitinho? Olha, Sérgio, o que me preocupava muito quando se falava em relativização da coisa julgada é deixar ao talante do juiz decidir naquela hipótese se um instituto tão grave, tão importante para o direito como uma coisa julgada pode ser superado, porque o juiz acha que pode ser superado, né? Eu acho que o Código pôs um certo freio nisso, né? E voltou a coisa de uma certa forma como deve ser. Eu não sou contra atribuir determinados poderes em determinadas circunstâncias aos magistrados, mas acho que a lei deve impor balizas claras sobre como isso deve funcionar. Quer dizer, para mim é absolutamente inadmissível que o juiz possa, ao talante dele, num determinado caso, quando diz, não, a coisa julgada aqui pode ser superada. Eu acho que a lei tem que impor as balizas dentro das quais o juiz pode agir, né? Eu tenho muito medo do juiz agir segundo a sua própria convicção, sem parâmetros ou sem balizas dentro da lei. Então, eu acho que o Código andou bem, evoluiu nesse sentido, atribui poderes ao juiz, mas atribui poderes ao juiz dentro de uma determinada linha que deve ser seguida e da qual o juiz não pode se distanciar. Bom, aproveitando essa questão da relativização da coisa julgada, embora o Código tenha trazido e tenha dado nome e sobrenome às questões, ainda me paira uma questão sobre a questão do público-privado. As questões de enfrentamento ainda são rescisórias no direito privado, mas no direito público a gente tem visto aí nos tribunais, principalmente no Tribunal de São Paulo, essa relativização da coisa julgada. O poder público praticamente tem postergado feitos, se aproveitando desse mecanismo. Mas eu não tenho dúvida, são 2 pesos e 2 medidas e a gente tem que lutar ainda muito contra isso. Só para amar esse caso aí, você veja, por exemplo, o Supremo declara uma lei inconstitucional, tudo bem, cabe ação rescisória, até aí está muito correto, mas o prazo começa a correr da decisão do Supremo. Então, se uma lei for declarada inconstitucional pelo Supremo 20 anos depois, tem 22 anos de prazo de ação rescisória, 20 mais 2, isso não tem muito sentido, né? Então, ainda continua havendo dentro do Código de Processo, esse é um ranço do qual nós temos que desvencilhar, uma forma muito desequilibrada e desigual do tratamento das pessoas privadas e das pessoas políticas. Ainda continua havendo benefício do prazo, ainda continua havendo uma porção de coisas que não se justificam mais na realidade que nós vivemos. Bom, e na verdade, extenso, né? Essas alterações são muito extensas para a gente conversar rapidamente aqui. Mas a questão das cautelares, o doutor Eduardo acabou de ministrar uma palestra e falou, ele vai sintetizar para a gente aqui umas questões pertinentes à questão cautelar, né? É verdade, eu acho que o Código, nesse particular, avançou no sentido de reconhecer aquilo que já existe hoje, tornar a lei expressa, né? O que existe hoje é um poder geral para o juiz de dar a medida que ele julgar adequada, né? Dentro das balizas da lei, isso é muito importante, mas não existe mais aquele engessamento que existia antes. A parte que precisa de uma medida constritiva do patrimônio do réu tem o direito de pedir sem ficar adstrita àqueles requisitos específicos do arresto ou do sequestro. Pede a medida que julgar adequada para resguardar a utilidade do processo. Eu conversei com o doutor Eduardo Arruda Alvim e, naturalmente, não dá para ter a dimensão da palestra, uma palestra brilhante, que deu um pontapé inicial na Semana Jurídica da Subseção de Santos. E eu convido já o doutor Eduardo Arruda Alvim, que vai ser figura sempre carimbada aqui,
tanto na Associação de Santos quanto nos nossos programas, porque é de uma magnitude incrível as suas palestras e eu só tenho que agradecer. Obrigado, doutor. Muito obrigado também. Foi um prazer enorme estar aqui. Espero voltar outras vezes. Meus parabéns pela gestão à frente da OAB, de você e do seu grupo.